Hoje nós estaremos falando de um assunto de suma importância, com o tema de dentro para fora. Você jamais deve cobrar de outra pessoa aquilo que você não é por dentro. Tudo que Deus tiver que fazer, vai fazer primeiro dentro de você, para depois fazer por fora. Deus nunca faz nada de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora. Inclusive, a palavra do Eterno nos ensina que Deus, antes de julgar o mundo que está do lado de fora, Ele irá julgar a igreja que está do lado de dentro. Se Deus vai fazer o homem de dentro para fora, a primeira coisa que Deus faz do barro é aquilo que nós chamamos de esqueleto. Imagine agora, meu irmão, minha irmã, Deus pegando com a ponta dos dedos o barro e fazendo osso por osso, desde o maior, que é chamado de fêmur, ao menor osso que está dentro dos nossos ouvidos, que nos faz escutar. Um por um ele fez com a ponta de seus dedos. Nós temos espalhado pelo nosso corpo 613 ossos, que é exatamente o número de mandamentos dentro da palavra. O primeiro homem foi criado por Deus de pé. Um cientista do século XIX britânico, chamado Charles Darwin, é o pai de uma teoria chamada evolucionismo. Segundo Charles Darwin, o primeiro homem era um quadrúpede. Era um bicho que andava prostrado. Mas, segundo a sua teoria, o homem foi se evoluindo até se tornar um homem erecto. Uma teoria que eu particularmente discordo, pois Deus fez o ser humano para ficar de pé e não para ficar prostrado. Deus detesta crente que vive prostrado, caído. Ainda que um justo tropece e caia, a mesma mão que o fez estará estendida para o colocar de pé novamente. Por esta razão, um dos maiores mandamentos da Bíblia é uma restrição que diz: não te prostrarás. Existe uma coisa que deixa Deus profundamente irritado: é enxergar um crente prostrado. Por esta razão, nunca se curve diante da adversidade, nunca se curve diante das enfermidades, nunca se curve diante das lutas, nunca se curve diante das necessidades, nunca se curve diante de nada nesta vida, pois a palavra do Eterno nos ensina que somente ao Senhor nosso Deus devemos adorar e somente a Ele devemos dar culto. Deus fez o primeiro homem de pé. A palavra de Deus no texto original diz: e plantou Deus o homem no jardim. Isto é forte demais. De todos os seres que foram criados por Deus, nós somos os únicos que temos o poder semelhante ao de Deus, ainda que minimizado, mas temos. Somos os únicos seres capazes de criar e também destruir. Por exemplo, quem foi que inventou o avião? Foi Deus ou o homem? Quem inventou o telefone? Foi Deus ou o homem? Quem inventou a arma de fogo? Foi Deus ou o homem? Quem inventou a bomba nuclear? Foi Deus ou o homem? Então podemos ver que nós, seres humanos, criamos e destruímos. Isto é um atributo divino. Por esta razão está escrito no livro de Êxodo: vós sois deuses. Deus com D minúsculo. Não é Deus pagão. O homem tem 10 dedos enterrado como raiz na terra. No mundo espiritual, nós somos semelhantes às árvores. E agora eu vou provar. No livro de Salmos está escrito: como árvore plantada junto a ribeiros de águas cristalinas.
O salmista estava falando de árvore ou de pessoas? Jesus disse: toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus estava falando de árvore ou de pessoas? A palavra fala que certa feita um cego chega em Jesus e diz: eu quero enxergar. Jesus, colocando o dedo sobre os seus olhos, diz: pode enxergar. Quando Jesus tira a mão, ele pergunta: o que você está vendo? Na mesma hora o homem responde: eu estou vendo os homens semelhante a árvores. Jesus coloca a mão novamente e diz: e agora? O homem novamente responde: agora eu estou enxergando. Agora eu faço uma pergunta: Jesus falhou na primeira? É claro que não. Ele só exagerou no poder. Primeiro ele abriu a visão espiritual do cego e depois recalibrou para que ele viesse enxergar o mundo físico. O cego viu primeiro o céu e depois enxergou a terra.